Quando Deus edifica, nada é em vão. Reflexões do Salmo 127. Meu irmão, minha irmã, respire fundo, silencie sua mente por alguns instantes e permita que a presença do Senhor toque o seu coração. Hoje, quero te convidar a uma caminhada espiritual que não é apenas uma reflexão passageira, mas uma jornada de transformação profunda. Cada palavra que você vai ouvir aqui não é mero discurso, mas semente de fé que pode florescer em sua vida. Quantas vezes você já se sentiu exausto, sem forças para continuar? Talvez tenha enfrentado dias em que cada esforço parecia inútil, noites em que o sono não vinha porque os pensamentos eram pesados demais. A mente inquieta, o coração ansioso, a alma aflita. Você já esteve assim? É nesses momentos que a palavra de Deus se torna não apenas um consolo, mas um guia seguro. O Salmo 127 declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Este salmo é como um farol que brilha em meio à escuridão. Ele nos ensina que não adianta erguer projetos, acumular conquistas, lutar com todas as nossas forças se Deus não estiver no centro. Toda construção humana, por mais bela que pareça, é frágil sem o alicerce divino. Imagine por um momento uma casa construída sobre areia fofa. Pode até ter paredes altas, janelas elegantes e telhado bem trabalhado. Mas basta uma tempestade mais forte para que tudo desmorone. Agora pense em uma casa erguida sobre a rocha. A chuva pode cair, os ventos podem soprar, as águas podem transbordar, mas aquela construção permanece firme, porque sua base é sólida. Assim é a vida de quem confia em Deus. Hoje, quero te convidar a refletir: qual é o fundamento da sua vida? Em que você tem colocado sua confiança? Muitos confiam em riquezas, outros confiam em sua própria inteligência, alguns confiam em contatos ou influência. Mas a palavra é clara: tudo isso é vão se o Senhor não estiver na base. É hora de reconhecer que somente Deus pode sustentar a sua história. Se você deseja ver seus sonhos se tornarem realidade, entregue-os a Deus. Se deseja que sua família permaneça unida e protegida, coloque-a nas mãos do Senhor. Se deseja tomar decisões sábias, permita que o Espírito Santo seja a sua bússola. É Ele quem dá firmeza, é Ele quem fortalece, é Ele quem guia. Por isso, antes de prosseguir, quero te desafiar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários desta mensagem a frase: Senhor, edifica minha vida. Isso não é apenas uma interação, mas uma declaração profética, uma oração que sai do seu coração e que tem poder diante de Deus. Cada palavra dita em fé se transforma em semente plantada no solo fértil do reino. Lembre-se, você pode até planejar, mas é o Senhor quem estabelece os passos. Você pode até lutar, mas é Deus quem garante a vitória. Você pode até vigiar, mas é o Senhor quem protege. Reconhecer essa verdade é abrir mão do controle e descansar no cuidado de Deus. Toda construção precisa de base sólida. Nenhum engenheiro em sã consciência iniciaria uma obra sem antes cavar fundo e preparar o alicerce. E assim é a nossa vida. Muitos acreditam que podem edificar sua história apenas com talento, esforço ou inteligência. Outros confiam em suas conexões, em sua capacidade de trabalho ou até mesmo em sua própria força física. Mas cedo ou tarde, percebem que há um vazio, uma falta de estabilidade, algo que não se sustenta. É nesse ponto que a palavra de Deus se revela como sabedoria eterna. O Senhor nos mostra que Ele mesmo é o fundamento, a pedra angular que sustenta tudo. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso significa que, sem Cristo, qualquer construção é instável. Podemos até erguer grandes realizações, mas elas não resistirão à prova do tempo. Pense por um instante na história de Noé. Deus ordenou que ele construísse uma arca, algo que parecia loucura aos olhos humanos. Enquanto todos riam e zombavam, Noé permanecia firme na obediência. Se ele tivesse confiado apenas em sua lógica, teria desistido. Mas porque colocou Deus como fundamento, sua obediência salvou sua família e deu início a uma nova história para a humanidade. A arca não era apenas madeira e betume, era fé materializada em cada detalhe. Assim também é a sua vida. Cada decisão que você toma, cada passo que você dá, pode ser construído em obediência e fé, ou pode ser guiado apenas pela razão humana.
A diferença entre o sucesso verdadeiro e o fracasso está em quem é o arquiteto da sua vida. Se for você mesmo, o risco de ruir é grande. Mas se for o Senhor, pode ter certeza, nada será em vão. Quantas vezes você já se dedicou intensamente, mas ao final sentiu que não houve resultados? Trabalhar sem Deus é correr em círculos. É como encher um balde furado. Por mais que você se esforce, nunca consegue reter o que deseja. Mas quando Deus está no centro, cada esforço, por menor que pareça, se torna uma semente plantada que no tempo certo dará fruto. É por isso que o Salmo nos lembra também sobre descansar. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso não significa que você não deve trabalhar, mas que precisa aprender a confiar. O descanso é um ato de fé. Quando você dorme tranquilo, está dizendo: Senhor, eu fiz a minha parte, agora confio que tu farás o que está além da minha capacidade. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja carregando fardos pesados, responsabilidades que parecem maiores do que você pode suportar. Talvez as preocupações tenham roubado seu sono, sua paz, sua alegria. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: você não precisa carregar tudo sozinho. O Senhor é o seu ajudador. Ele é aquele que sustenta, que provê, que guarda. Hoje, entregue a Ele suas ansiedades. Lance sobre Ele os seus medos. Coloque diante dele seus planos. E descanse. Não no sentido de cruzar os braços, mas no sentido de confiar que aquilo que você não pode controlar já está nas mãos do Todo-Poderoso. Quando falamos de descanso em Deus, não estamos falando de passividade, mas de confiança. Há uma grande diferença entre abandonar responsabilidades e entregar preocupações. Deus não nos chama para uma vida de negligência, mas para uma vida de fé. O descanso que Ele nos oferece é sobrenatural. Mesmo em meio às batalhas, o coração permanece sereno. Mesmo em meio às tempestades, a alma se mantém firme. Agora, antes de continuarmos, gostaria de pedir: se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo de nosso canal. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de um mestre que conhece o peso das nossas cargas e nos convida a trocá-las pelo seu jugo suave e seu fardo leve. Confiar em Deus não é negar as dificuldades, mas reconhecer que elas não são maiores do que o poder do Senhor. Pense em Moisés diante do Mar Vermelho. Atrás dele, o exército do faraó, diante dele, um mar impossível de atravessar. Humanamente, não havia saída. O povo entrou em desespero, mas Moisés levantou o cajado confiando na promessa de Deus, e as águas se abriram. O impossível se tornou caminho. Assim também acontece quando descansamos no Senhor. Ele abre portas onde só havia paredes, cria caminhos onde só víamos obstáculos. E se falamos de família, o Salmo 127 nos lembra de uma verdade profunda: herança do Senhor são os filhos. Cada vida que Deus nos confia é presente precioso. Em um mundo onde muitas vezes os lares estão em crise e os vínculos enfraquecidos, precisamos lembrar que a família é obra-prima do Criador. Cuidar dela não é apenas uma responsabilidade humana, mas uma missão divina. Pais e mães são como arqueiros que preparam flechas. Cada palavra, cada conselho, cada exemplo é como polimento e a direção dada a essa flecha. Um filho que cresce sob oração, amor e orientação tem muito mais chances de alcançar o alvo certo. E quando a base da família é o Senhor, mesmo nas lutas, permanece firme. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em sua casa: filhos rebeldes, relacionamentos quebrados, incompreensão entre cônjuges. Mas quero que você creia: Deus é especialista em restaurar famílias. O mesmo Deus que transformou a casa de Abraão, de Jacó, de Ruth, pode transformar a sua. O mesmo Deus que fortaleceu Ana, mãe de Samuel, pode fortalecer você. Meu irmão, minha irmã, nunca subestime o poder de uma oração feita em favor da sua família. Talvez as palavras pareçam pequenas, mas sobem como incenso diante do trono de Deus. E no tempo certo, Ele responde. Se o Senhor é o guardião da sua casa, nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Por isso, hoje declare: Senhor, guarda a minha família. Escreva essa frase como ato de fé, como proclamação de confiança. Porque quando o Senhor guarda, não há inimigo que vença, não há tempestade que destrua, não há força contrária que prevaleça. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Essa parte do Salmo 127 é um lembrete poderoso de que nossa segurança não vem apenas de estratégias humanas. Podemos ter muros altos, portas reforçadas, vigilância constante, mas nada disso é suficiente se Deus não for o nosso protetor. Neemias sabia disso quando reconstruiu os muros de Jerusalém. Não bastava apenas trabalhar dia e noite, era preciso orar. A palavra diz que enquanto os edificavam, outros vigiavam com as armas, e todos estavam em oração. Porque Neemias entendia, se o Senhor não guardasse, todo esforço seria vão. Assim é na nossa vida. Podemos organizar finanças, fazer planos, estabelecer metas, mas a verdadeira proteção vem do alto. Quem confia no Senhor descansa sabendo que Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme nem cochila. Ele vela por nós a cada instante, de dia e de noite. Talvez você viva em constante preocupação, medo do futuro, insegurança diante de crises, ansiedade por não saber o que vai acontecer amanhã. Mas o Senhor te diz: confia em mim, eu sou o teu protetor. Ele conhece cada detalhe, cada ameaça, cada perigo que você nem mesmo percebe. E Ele já está trabalhando para te guardar. A proteção de Deus não é apenas física, mas também espiritual e emocional. Ele guarda sua mente contra pensamentos de derrota, guarda seu coração contra mágoas, guarda sua fé contra as setas inflamadas do inimigo. Por isso, vista diariamente a armadura de Deus descrita em Efésios 6, porque essa é a segurança que o mundo não pode oferecer. Prosperidade verdadeira também vem do Senhor. O mundo mede sucesso por bens acumulados, mas o reino de Deus mede prosperidade por paz, alegria e propósito. De que adianta ter riquezas e viver em constante angústia? De que adianta conquistar status e não ter paz em casa? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando você coloca Deus no centro, até as coisas simples da vida se tornam fonte de gratidão. O pão sobre a mesa, o abraço da família, a saúde para trabalhar, a esperança de um novo dia, tudo isso passa a ser visto como milagre. E você entende que viver sob a bênção de Deus é a maior prosperidade que alguém pode ter. Quando olhamos para a vida de José, filho de Jacó, entendemos que prosperidade em Deus não depende das circunstâncias externas, mas da presença do Senhor conosco. José foi vendido como escravo, depois injustamente preso, mas a palavra afirma: o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Gênesis 39, 23. Isso nos ensina que prosperidade não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nas lutas. José prosperou como escravo, prosperou na prisão, prosperou no palácio. Onde quer que estivesse, o favor do Senhor o acompanhava. Assim acontece com aqueles que confiam em Deus. Ainda que passem pelo vale, florescem. Ainda que enfrentem desertos, encontram fontes de vida. Talvez hoje você se sinta em um poço, como José foi lançado por seus irmãos. Ou talvez se sinta em uma prisão, preso a situações que parecem não mudar. Mas se o Senhor está com você, o destino final não é o poço nem a prisão, é o palácio, é o cumprimento do propósito. O mundo pode até tentar te limitar, mas quando Deus decide exaltar, ninguém pode impedir. José foi esquecido por homens, mas lembrado por Deus. E no tempo certo, foi colocado diante de Faraó, onde interpretou sonhos e salvou nações inteiras da fome. Meu irmão, minha irmã, a prosperidade que vem de Deus tem impacto além de nós. Ela alcança famílias, gerações e até nações. Quando você é fiel no pouco, Deus te confia o muito. Quando você semeia com lágrimas, colhe com alegria. Não se compare com o mundo. A verdadeira prosperidade não está na ostentação, mas na presença de Deus. O rico sem Deus é pobre de paz, o humilde com Deus é rico de esperança. Entenda, prosperar não é ter tudo, é ter aquilo que vem da mão de Deus, na medida certa, no tempo certo. Aguarde pelo próximo vídeo sobre o Salmo 127. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.